Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical com a revista da Betel, onde estamos falando da relevância e importância da igreja. Agora, nessa lição 8, que é a nossa lição do próximo domingo, 25 de agosto de 2024, falaremos da relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. Muitas igrejas de Cristo, são nossos irmãos, mas parece que o Espírito não opera, ou seja, as pessoas não sentem, não é? Aquele formalismo, aquele culto morto, parece que tem nome que vive, mas está morto, igual a igreja de Sardes. Nós precisamos ter uma igreja vibrante, viva. Eu sei também que ocorrem alguns exageros nessa vitalidade da igreja, principalmente entre os neopentecostal. Mas vamos falar da doutrina pentecostal para manter uma igreja viva. É importante que a igreja seja cheia do Espírito Santo, conforme o texto áureo que nós vamos ler. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2:4. A verdade prática é que cada membro do corpo de Cristo necessita buscar sempre ser cheio do Espírito Santo para cumprir a missão que o Senhor nos entregou e um viver que agrada a Deus. Vamos aqui ao texto referência dessa lição, Atos 2, verso 1 a 4, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A introdução dessa lição, veremos que alguns aspectos que compõem os fundamentos da teologia pentecostal clássica é a crença na atualidade do batismo do Espírito Santo. Existem igrejas que são cessacionistas, que para eles cessaram, mas nós pentecostais cremos na continuidade, somos continuistas do batismo com o Espírito Santo, na continuidade dos dons espirituais, na perseverança, no caminho da santificação e o fervor no serviço cristão, que tudo vem pelo enchimento do Espírito Santo. Então, nós aguardamos a volta de Jesus e até que ele venha, devemos ser uma igreja cheia. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10 diz as duas razões pela qual fomos salvos, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, que nos livra da ira futura, ou da ira vindoura. Tito, capítulo 2, verso 13, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Vamos então o Pentecostes bíblico. Desde o Antigo Testamento, é possível atestar que o derramamento do Espírito Santo é um aspecto do plano divino para o seu servo. Isaías 44, verso 3, Isaías 59, 19, 21 e Joel 2, 28 e 29, que fala de um derramar do Espírito nos últimos dias sobre toda a carne. Cristo também fala sobre o batismo no Espírito Santo como sendo a promessa do Pai, Atos capítulo 1, verso 4. O cumprimento dessa promessa do Pai se dá no dia de Pentecostes, Atos 2:1, e desde então a igreja tem vivido de forma abundante na experiência pentecostal. O ponto de partida aqui é que Deus derrama do seu Espírito ainda hoje. Falemos no ponto 1, o Espírito prometido. A Bíblia registra várias promessas do Espírito de Deus quanto ao envio do Espírito Santo. Zacarias 12:10, Joel 2:28. Deus é aquele que fala e cumpre. Hebreus 6:18 e Tito 1:2. O derramamento do Espírito, que nos é descrito em Atos capítulo 2,
não significa que ele só passou a agir a partir daquele dia. Deus já estava agindo. E isso é nítido também no Antigo Testamento. Mas a promessa do derramamento do Espírito Santo e a sua presença é uma ação que vem desde a criação, ao longo dos acontecimentos até a chegada do Messias. Gênesis 1:2, Êxodo 31:3, Ezequiel 2:2. Portanto, podemos afirmar que a promessa se referia a outras ações do Espírito Santo, além de serem mais intensas e abrangentes. O apóstolo Paulo fala do ministério do Espírito como sendo a maior glória em relação ao passado, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 8. Falemos do Espírito derramado. O dia histórico de Pentecostes foi o primeiro evento do derramamento do Espírito, também conhecido como a primeira evidência do batismo no Espírito Santo, que é o falar em línguas, e o cumprimento das profecias e da promessa de Jesus recebida do Pai. Atos, capítulo 2, verso 16 e 33. O Senhor Jesus, antes da ascensão, ordenou aos seus discípulos que ficasse em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder para pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. O próprio Senhor informou que a promessa seria cumprida não muitos depois daqueles dias. Atos, capítulo 1, verso 5. Assim, quando Lucas informa que o derramamento se deu no dia de Pentecostes, Atos 2:1, embora os discípulos não precisassem esperar muito, vemos no livro de Atos que a igreja inicia com oração, perseverança e unidade e o revestimento do poder, Atos 1:14, Atos 2:1-4, pois os discípulos estavam firmados na palavra do Senhor. E aí, como resultado, o resultado do derramamento do Espírito. Quando lemos sobre o resultado, precisamos estar atentos para não nos determos apenas ao falar em outras línguas, pois, biblicamente, o derramamento do Espírito não resulta somente o que acontece num determinado momento, mas como lemos nos registros de Lucas e nas epístolas, também acarreta em outras consequências, além de falar em línguas, o profetizar também, e maior dinamismo, ousadia, intrepidez no anúncio da palavra de Deus. E isso traz edificação espiritual na vida do discípulo de Cristo, uma maior dedicação também à oração, à intercessão, ao poder no combate contra as forças do mal, na capacitação para ajudarmos uns aos outros no corpo de Cristo. Então, o primeiro tópico aí é que todos os que creem podem serem e devem serem revestidos do Espírito Santo. E essa é o ponto 2, a nossa identidade pentecostal. Precisamos manter essa identidade pentecostal da igreja, e isso de acordo com o padrão bíblico. O nosso foco, o nosso tópico será trabalhar sobre o batismo no Espírito Santo, sobre dons espirituais e a atualidade desses dons. Também não devemos negligenciar os frutos do Espírito. Mas vamos começar com o batismo no Espírito Santo. Já vimos no tópico anterior que as Escrituras revelam e registram a diversidade de ações do Espírito Santo em diversos momentos ao longo do tempo. Esse subtópico está enfatizado em mais uma ação do Espírito Santo, o revestimento de poder, visando a capacitação dos discípulos de Cristo para o serviço e testemunho. Assim,
é uma ação do Espírito distinta de outras operadas pelo mesmo Espírito. Regeneração, santificação, batismo no corpo de Cristo. O credo da CONAMAD, publicado mensalmente no jornal O Semeador, afirma que cremos no batismo bíblico, com o Espírito Santo que nos é dado por Deus, mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Atos, capítulo 2, verso 4. E trata-se de uma experiência própria da nova aliança, pois Jesus Cristo é o batizador com o Espírito Santo. João 1, verso 33. Falemos agora dos dons espirituais. Os dons espirituais são manifestações, dotações e capacitações sobrenaturais que o Senhor Jesus nos dá por intermédio do Espírito Santo, que é outorgado à sua igreja, aqui visando a expansão universal da sua obra e a edificação dos santos. Há diversos dons mencionados em diferentes textos do Novo Testamento. Encontramos uma relação de dons em 1 Coríntios 12, e que é possível dividir essa relação de 9 dons em 3 grupos de dons, como dons de expressão verbal ou de locução, que seria o dom de variedade de línguas, o dom da interpretação das línguas e o dom de profecia. Depois temos os dons que nós podemos chamar dons de saber ou dons de revelação, que envolve a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o dom de discernir os espíritos. E por último, temos aqui os dons também de poder, que é o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Então, temos aí todo esse grupo de dons. Falemos da atualidade dos dons espirituais. Ainda há os que acreditam que a manifestação dos dons espirituais e principalmente os relacionamentos em 1 Coríntios 12 cessaram após a conclusão do cânon do Novo Testamento, no fim da era apostólica. Esse grupo é chamado cessionistas. Contudo, não há base bíblica nenhuma para a defesa dessa linha de pensamento. Afinal, a igreja, enquanto estiver na terra, continua precisando de edificação, de consolação, de exortação, de cura, de revestimento de poder para pregar o evangelho, de operação de maravilhas. O apóstolo Pedro, logo após o derramamento do Espírito, afirmou: a promessa vos respeita a vós e a vossos filhos, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2:39. Ora, Deus continua chamando ao arrependimento, à conversão, concedendo revestimento de poder, além de não encontrarmos nas Escrituras o apoio para o cessacionismo, ainda temos o testemunho da própria história da igreja, que registra em muitas épocas diferentes avivamento ao longo dos anos. Quem não ouviu falar do avivamento de Welsh, Azusa Street, dos momentos que tinham as grandes fronteiras nos Estados Unidos, o avivamento com também Jonathan Edwards, com Charles Finney e tantos outros, D.L. Moody, enfim. Precisamos manter essa identidade pentecostal da igreja de acordo com o padrão bíblico. Vamos ao terceiro tópico e último da nossa lição, mantendo a chama pentecostal. Refletir sobre a chama pentecostal e o pentecostalismo, continuar ocupando nossa mente sobre a importância e relevância de sermos perseverantes no cultivo de uma vida espiritual plena, cheia, vai resultar na ação do Espírito Santo em nossas vidas, na igreja, após o Pentecoste. Nesse tópico, será ressaltado aqui o viver em santidade, o andar em espírito, o foco do cumprimento da missão da igreja. Vamos a um dos pontos e uma das razões do Espírito Santo. Primeiro, viver em santidade. O pastor Paulo Leivas Macalão, por ocasião do centenário da fundação do Ministério de Madureira em 1979,
afirmou que enquanto o mundo evolui para o pecado, a igreja deve evoluir para a santidade. A razão para o crescimento da igreja nesse século, que era o século XX, está na ação do Espírito Santo e na vida de santidade. Não pode haver uma coisa sem a outra. Santificação é uma das doutrinas que compõem o fundamento teológico das Assembleias de Deus, desde o seu momento de nascimento, nascedouro. Portanto, não podemos apenas nos revestir de poder, mas também devemos nos revestir de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Devemos ter uma vida de santificação para um viver ético, que resulta em ser, de fato, a luz do mundo e o sal da terra, num mundo que está corrompido e perverso. E aqui há vários textos, Efésios 1, 3 a 4, Filipenses 2, 15, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, 1 Pedro 1, vivei santo, né? Sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo, 1 Pedro 1, 15 a 16. Vamos ao ponto 2 da nossa lição, o viver no Espírito. Viver no Espírito é o maior desafio para o crente. A natureza carnal que nos é herdada de nossos primeiros pais, Adão, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas recebem a Cristo e vêm a Cristo e aceitam a Cristo como seu Salvador, elas se tornam agora novas criaturas. Por um processo salvífico de redenção em nossa vida, João 3,3, nascemos de novo, 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Entretanto, precisamos viver no Espírito, andar no Espírito, para ter um relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Sendo renovados, portanto, viver no Espírito é preciso ter o Espírito Santo dentro de si, habitando em nós, João 14,17, ser guiado pelo Espírito, Romanos 8,14, e ser cheio do Espírito Santo, conforme Efésios 5, verso 18. Viver em ação. São inúmeros os textos bíblicos que apontam para uma vida de serviço por parte do povo de Deus, mas como resultado de uma ação transformadora do Senhor na vida das pessoas. Fomos libertados pelo Senhor para sermos dele e o servirmos, Lucas 1,74. Diz-nos que mulheres foram curadas de espíritos e libertas que seguiam a Jesus e o serviam, Lucas 8, verso 2 e 3. Paulo diz que os membros da igreja de Tessalônica se converteram para servir ao Deus vivo e verdadeiro, 1 Tessalonicenses 1,9. Importante destacar nesse tópico que o serviço a Deus é demonstrado enquanto servimos nossos irmãos em Cristo, Hebreus 6,10. Todos os nascidos de novo são vocacionados para uma vida de serviço, para a edificação da igreja e a glória de Deus, Efésios 4, 1 ao 16. Mas para servir é preciso viver em santidade, viver no Espírito, viver sobre a ação contínua do Espírito e a expansão do reino de Deus é de fundamental importância. Para concluir essa lição, precisamos manter essa chama pentecostal. Nossa identidade construída ao longo dos anos, devemos primar pela ortodoxia e a ortopraxia bíblica, não permitindo que os modismos atuais, baseados em experiências pessoais, sejam colocados acima dos princípios da Sagrada Escritura. A sua experiência nunca pode estar acima da Bíblia, mas a sua e a minha experiência deve ser submetida aos ensinos das Escrituras. Esperamos que a igreja mantenha essa chama viva, essa chama pentecostal, e que façamos a obra de Deus não na obra da carne, mas sim pelo Espírito, porque não é por força, nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. O Espírito convence, o Espírito transforma, o Espírito renova,
é o Espírito Santo que nós precisamos para agir com sabedoria, com graça e ser guiados por Ele. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e a semana que vem estude a lição, a importância, a relevância da contribuição para a pregação, crescimento e desenvolvimento da igreja. Mantenha essa chama pentecostal. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Acione nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali você vai ver 238 pastas com 6.800 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém.